Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o filme Ford versus Ferrari, ou, como a sua tradução para Portugal, Le Mans 66, O Duelo. Este filme é de 2019 e é do realizador, argumentista e produtor James Mangold, um americano de 56 anos. Le Mans, e é daí que vem este título em português, Le Mans 66, O Duelo. Le Mans era uma corrida de carros, eu não soube antes de ver este filme. Era uma corrida de carros, era ou é, acho que ainda acontece. E é um circuito muito repetitivo, mas é muito duro, porque durante 24 horas eles têm que fazer um percurso, são 3 minutos e qualquer coisa. E este filme tem então o seu culminar, vamos lá, nessa corrida em 1966. Quando o Luís me sugeriu vermos este filme, eu pensei, para já quis saber o que era. Ele disse, e tal, corridas de carros, Ford versus Ferrari e tal. Eu, carros, isso não me interessa muito. Ainda por cima é um filme longo. Quando soube que era com o Christian Bale e com o Matt Damon, fiquei um bocadinho mais interessada. Ok, são bons atores e tal. E então decidi dar uma oportunidade e tinha uma boa pontuação, o filme. Isso vale sempre o que vale, mas acho que dá para perceber mais ou menos qual é o consenso das pessoas em relação ao filme. Era positivo, então decidi, ok, vamos ver. E a verdade é que o filme, apesar de ter 2 horas e meia, interessou-me do início ao fim. E nunca me senti aborrecida ou chateada com o filme. Então, quando o filme começa, nós acompanhamos o Carroll Shelby. Portanto, isto é uma história verídica, isto é uma história que aconteceu, este filme. Mas é daqueles filmes que baseiam-se em factos, não é? E eu penso que todos os acontecimentos mais importantes e mais definitivos estão lá, mas depois é dada alguma liberdade criativa, talvez na relação de cada um deles com os seus amigos, com os seus familiares, enfim, portanto, esse lado mais pessoal de cada um deles talvez já tenha aqui um pouco mais de ficção, diria eu. Então é isso, nós começamos com o Carroll Shelby, que foi efetivamente um piloto americano que existiu, também designer de automóveis, também empresário. Ele lançou uma autobiografia em 1967, portanto uma pessoa conhecida e considerada no seu país. Quando o filme começa, ele está precisamente em Le Mans, a participar na corrida, ele ganha a corrida, portanto ele acaba por ser também um símbolo nos Estados Unidos das corridas de automóveis, portanto isto passa-se no início dos anos 60, se não estou em erro. Só que entretanto vê-se obrigado a desistir, ele tem um problema de saúde que se agravou, presumo eu, com o ritmo de vida que ele tem, e ele adora as corridas de automóveis e eles falam muito sobre isso neste filme, sobre o chamamento que as pessoas às vezes sentem para, ou a obsessão que têm por algo e dedicam a sua vida a isso. Pronto, e é o caso deste homem, deste Carroll Shelby. O que eu acho mais interessante na personagem dele é que ele, apesar de ter que desistir, arranja outra forma de estar próximo das corridas de automóveis e não se tornando assim num homem amargurado. Ele até parece um homem realizado. Apesar de tudo, apesar de ter tido que desistir daquilo que ele ama mais, que é correr, que é guiar. Pronto, e fala-se também muito neste filme da filosofia que existe por trás disso. E eu achei muito bonito, achei um filme muito bonito. Eu não sei se disse, o Carroll Shelby é interpretado por Matt Damon. Depois temos outra personagem, outra pessoa que existiu efetivamente, o Ken Miles, que aqui é interpretado por Christian Bale, e aqui estamos a falar de um engenheiro mecânico, especializado sobretudo em carros de corrida, também piloto. Ele é inglês, mas está a viver nos Estados Unidos. Agora, desculpem-me a minha ignorância, eu estava a ver o filme e o Christian Bale, com aquele sotaque cerrado em inglês, eu disse, epá, ele imita muito bem o sotaque inglês. E o Luís vira-se para mim, mas ele é inglês. E eu, o quê? Estás a usar comigo? Eu pensava, eu estava convencidíssima que ele era americano. Não, é inglês. É inglês e aquele lá de ser o sotaque dele. Talvez, se calhar, um bocadinho mais carregado para o filme. Mas enfim, mas é o sotaque dele. Ken Miles tem uma oficina. Parece ser uma relação muito próxima e feliz com a sua mulher e com o seu filho, ambos ingleses, portanto eles terão ido viver para lá. É sugerido não, é-nos revelado que ele também terá estado na guerra, e isso é referenciado algumas vezes. Ele tem uma relação com o Carroll Shelby, portanto o Shelby tem Ok, eu agora aqui, eu não me quero enganar nestas tecnicalidades e tal, mas ele vende carros
e também participa em corridas, mas eu acho que é um nível mais regional, pelo que eu entendi, ali da zona. E o Ken Miles corre para ele. Pronto. Mas tem a sua oficina que é autónoma, portanto, porque o Shelby também prestará assistência a carros no sítio dele. Ok. E o Ken Miles é conhecido por ter um feitiozinho. Pronto, ele quando se está a aproximar, ele adora correr, ele percebe imenso de carros, mas é uma coisa... Ele tem uma relação com aqueles objetos, ele ouve o som, ele percebe que há alguma coisa que está diferente, ele tem essa... Enfim, tem essa ligação com a máquina muito forte. E quando está na altura das corridas e tal, ele fica mais enervado, pronto. E então nós apanhamos essa situação em que ele se passa um bocado com o fiscal das corridas, que está a ver se está tudo bem, se os carros estão todos ok, que lhe diz que a bagageira não está bem, que desclassifica, ele passa-se, enfim. E então dá-nos logo aqui... Eles primeiro mostram-nos um Ken Miles muito carinhoso, isso é engraçado, muito carinhoso com o filho, um bocado irónico com um cliente, em que o Ken Miles diz ao cliente, basicamente, você não sabe usar o carro que tem, você tem este carro, mas está a guiá-lo como se fosse um carrinho de fim de semana, e o cliente logo muito magoado no seu ego masculino. Portanto, ele é assim um bocado irónico, é bem disposto, mas um bocadinho agressivo nessa ironia. E depois aparece a mulher e está lá o filho e percebemos que há muito carinho entre eles, há aqui uma ligação muito forte entre eles. E isso é uma coisa que eu acho que manteve o meu interesse no filme, porque este filme é muito masculino. Neste filme só aparecem quase homens. Nós temos a mulher do Ken, que se percebe que é uma mulher inteligente, que é uma mulher que ama muito o seu marido e o seu filho, pronto, mas aqui a primazia está dada ao piloto, ao Ken Miles. Pronto, mas é isso, é o papel dela um pouco, é temperar e orientar o marido, que às vezes percebe que talvez fique um pouco perdido. Ele... É muito engraçada a forma como o Christian Bale decidiu interpretá-lo, porque ele... E eu acho que é por causa disso que eles depois colocam aquelas imagens dele ter estado na guerra, portanto, que são aquelas pessoas que têm uma máscara. Não quer dizer que elas não sejam assim, mas parece que estão sempre um bocado sob controle. E o controle do Ken Miles do filme, pronto, do Christian Bale, eu não sei se ele era assim mesmo na vida real, era aquela ironia, mas é uma ironia agressiva, aquilo está ali uma coisa latente, que eu acho que ele depois solta quando corre, quando está no carro. E eu acho que o Christian Bale dá-nos isso muito bem. E depois as outras mulheres que aparecem são as secretárias da Ford. Então, como é que entra aqui a Ford? A Ford é uma indústria muito estabelecida nos Estados Unidos também, vende carros para a família, para toda a família, etc, etc. Mas há aqui um desejo de ter uma imagem um pouco mais glamourosa, de estar assim mais ao nível da Ferrari, uma marca de carros italiana. Só que a Ford não tem essa imagem, a Ford é isso, é mais para o americano comum. A Ferrari está lá para as classes mais altas e para coisas mais exclusivas, vamos lá, e para as tais corridas de carro. Portanto, é aquela marca que invariavelmente ganha as corridas, e essa Le Mans que será então, que seria na altura, não sei se ainda é agora, a corrida mais difícil no mundo. E então o dono da Ford, o Henry Ford, Henry Ford II, alguém lhe sugere que eles comprem a Ferrari, porque a Ferrari, pronto, fez um investimento muito grande na construção dos seus carros, tem carros espetaculares, muito bons, mas neste processo todo perdeu muito dinheiro, pronto, e está em dificuldades. Então há um executivo da Ford que sugere ao Henry Ford comprarem a Ferrari. Este executivo existiu efetivamente, é o Lee Iacocca, eu penso que ele já faleceu, deixem-me cá confirmar. Sim, faleceu o ano passado com 94 anos, portanto um executivo americano, também muito reconhecido, ele foi CEO também da Chrysler, portanto autor de inúmeros livros, era assim um empresário também muito aclamado. Foi para aí a minha personagem favorita do filme, eu também não sei se ele era mesmo assim, mas achei-o muito conciliador. Ele fazia a ponte entre o mundo duro dos negócios e o mundo da paixão da corrida dos carros, portanto eu penso que há aqui dois mundos que estão representados,
por um lado, a indústria automóvel, eles estão ali para fazer dinheiro, eles são homens de negócios, e depois temos os pilotos apaixonados pelos carros e pela corrida em si, pela adrenalina. Portanto, são dois mundos um pouco diferentes e neste filme eu senti que o Lee Iacocca, portanto este executivo da Ford, fazia a ponte entre estes dois mundos. Ele sugere isto ao Henry Ford, o Henry Ford gostou da ideia, portanto lá vai ele até a Itália fazer a proposta ao dono da Ferrari e segue-se assim uma troca de palavras muito pouco simpática. Bom, basicamente eles quiseram aproveitar que a Ferrari estava mal para comprarem a Ferrari e a Ferrari aproveitou isso para fazer crescer, portanto, para divulgar de forma subreptícia que estariam uns americanos a querer comprar a empresa deles. Essa mensagem passou para um outro industrial ou um outro empresário italiano da Fiat, se não estou em erro, acho que era da Fiat, também italiano, descobre isto e faz uma contraproposta ainda melhor à Ferrari e a Ferrari humilha, de certa forma, os empresários que lá foram fazer a proposta, entre eles o tal Lee Iacocca, e insulta o Henry Ford também, enfim. E pronto, eles vêm-se embora muito chateados com a situação e decidem eles próprios criarem o seu carro de corridas como uma chapada de luva branca ou assim uma pequena vingança contra a Ferrari. Portanto, qual é o objetivo? Construir um carro de corrida da Ford espetacular, melhor do que um da Ferrari, e participar na tal corrida Le Mans e ganhar a Ferrari, que já ganha há alguns anos consecutivos esta corrida. Só que o problema é que a Ford está muito atrás no campo desse desenvolvimento tecnológico que a Ferrari começou quase desde o início. Eu não percebo nada de carros, mas penso que será sobretudo essa a diferença. Portanto, a Ferrari foi sempre investindo nessa descoberta, nesses avanços tecnológicos dos carros de corrida, que são carros muito específicos. Têm que aguentar a velocidade, portanto têm que ser fortes, mas depois também têm que ser leves, têm que ter uma série de características específicas. Eu digo-vos uma coisa, eu nunca achei piada nenhuma a corridas de carros, eu até tenho uns primos que adoram, eu nunca achei piada nenhuma àquilo, mas este filme deu-me outra visão e deixou-me entusiasmada. Agora já acho o mundo muito mais entusiasmante do que achava antes, porque eu acho que eles conseguem fazer isto aqui. E apesar de lá estar de ser um filme muito masculino, eu não gosto de fazer estas diferenças, mas a verdade é que ver um filme em que só aparecem praticamente homens, para mim é desinteressante. Vamos ver, é desinteressante, eu não me identifico. Mas aqui as coisas vão muito mais profundamente, falam muito mais do sentimento de guiar, do que significa para eles guiar o carro, ter a velocidade, sentirem-se leves, sentirem-se quase a levar e largar tudo e esquecerem-se e passarem quase para outra dimensão e outro mundo. Então, essa linguagem, essa narrativa a mim agarrou-me. Acho que há outra coisa também que criou um grande interesse neste filme, que se não existisse, talvez se tornasse também um filme um bocadinho mais interessante, que é uma antipatia quase imediata entre o piloto Ken Miles e o vice-presidente da Ford, Lee Beebe. Lee ou Beebe, é assim, não é? Que também existiu. Pronto, mas agora, a parte deles não se darem bem, eu não sei se isso foi imaginado ou se aconteceu efetivamente. Deixem-me só confirmar. Lee ou Beebe? Beebe ou Beebe, não sei. Um homem muito arrogante, muito pedante e snob, que olha para Ken Miles de cima. Portanto, o Ken Miles não é... Enquanto que o Carroll Shelby é um empresário ele mesmo. Apesar de ele ser um piloto, assim, no coração, ele também é empresário, ele é inteligente. Ele sabe como se mover naquele mundo. Não, olha, não é que seja inteligente, porque o Ken Miles também é inteligente, não é uma questão de inteligência, ele é muito mais prático, é muito mais pragmático. Ele sabe que, para ele vencer, para ele continuar ligado ao mundo dos carros, se calhar tem que engolir alguns sapos, que é uma coisa que o Ken Miles não está para fazer. O Ken Miles é muito mais reativo, é muito mais cru e tem um encontro com o vice-presidente assim um bocadinho desagradável. Portanto, eles vão anunciar que vão criar o carro de corridas Ford e tem lá o Carroll Shelby que vai fazer o anúncio e supostamente iriam apresentar o piloto Ken Miles, não é? Pronto. E ele vai para este encontro com o filho, assim já um bocado contrariado, já nestes gajos todos engravatados, ele vai assim de camisa e umas calças, não é de ganga, porque naquela altura, enfim, havia assim um mínimo de convenção a cumprir, pronto. E o filho, que também é um entusiasta e vê o pai como um herói, portanto ele idolatra o pai, toca no carro, um carro que lá está em exposição.
E o vice-presidente vê aquilo e diz, oh, desculpa, tira a mão, é assim um bocado desagradável. E depois percebe que está lá o pai dele, que ele não sabe quem é. Vê que está lá o pai dele e diz, oh, desculpe, digo ao seu pai, mas ele é desagradável na forma como pede isto, porque ok, tudo bem, não quero que o miúdo marque o carro, mas pede de outra maneira, não é? Mas não, ele fica lá a saber. E também diz qualquer coisa ao Ken desagradável e o Ken responde-lhe na mesma moeda, porque ele não está para cá para aturar coisas. E então cria-se logo ali um ambiente, mas cada um deles esquece isso, quer dizer, quando descobrem que vão ter que trabalhar, enfim, não diretamente um com o outro, mas quer dizer, um está um pouco dependente do outro, um é vice-presidente da Ford e o outro que tem toda a confiança do presidente da Ford e do dono da Ford, e o outro é o piloto que irá pilotar o carro que eles vão lançar. Portanto, cria-se logo aqui uma animosidade e o Leo Beebe é um homem vingativo. Ou, eu costumo dizer o Leo Beebe, porque eu não sei se ele era assim. Portanto, a personagem que eles criaram, que eu não sei se era o homem que era mesmo assim, é vingativo, ele não quer que a Glória vá para o Ken Miles e depois o filme também anda um pouco à roda disto. E eu acho que isto cria também muito interesse e cria uma dinâmica também muito própria no filme. Se eu acho que era absolutamente necessária, se calhar não. Mas eu acho que ajudou a manter o interesse. É como eu vos digo, o filme tem 2 horas e meia e eu acho que aguentava mais 2 horas e meia. Não senti nada o peso do tempo, sei lá, às vezes há filmes que têm um pouco mais de 1 hora e são uma chatice todo também, e este não, eu gostei muito deste filme. Então este filme é isso, fala também dos jogos de poder, fala de a diferença entre o mundo predatório dos negócios e o mundo da paixão, das corridas neste caso, e como eles às vezes colidem, a forma como eles podem coexistir. E eu aqui acho que o Carroll Shelby, portanto a personagem de Matt Damon, eu acho que é o que faz a ligação de forma mais equilibrada, portanto é aquele que se tenta manter um pouco com os pés nos dois lados, mas sempre a pender um bocadinho mais para a paixão, e aqui o Lee Iacocca, que pende mais para a área dos negócios, mas que percebe, ele compreende aquela paixão e tenta manter as relações civilizadas, apesar de não ter o poder que tem o vice-presidente e, em última análise, ser subalterno deste, não é? E então eu gostei muito da amizade, eles falam muito sobre a amizade também, sobre o amor, sobre o carinho entre as pessoas, e fiquei muito surpreendida por um filme que tem tantos homens falar sobre isso também. É claro que o facto de existir aqui a presença da mulher do Ken Miles é muito importante. Faz diferença, tempera, essa força feminina está cá também, naquilo que tem de prático mas de amoroso ao mesmo tempo, e então eu acho que também dá para temperar este filme. E gostei muito e sinceramente recomendo-vos o filme se tiverem a oportunidade de ver. Pronto, é isso, não tenho mais nada a dizer sobre o filme. Espero que tenham gostado desta apreciação e até à próxima. Tchau, tchau!